Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, é uma alegria poder estar conversando com você nesse momento. Eu sou o pastor William e gostaria de meditar com você na palavra de Deus. A minha Bíblia já está aberta aqui no livro de Josué, capítulo 10, verso 12 até o 14. Nós vamos estar meditando nesse texto da palavra de Deus e o tema da nossa mensagem é o homem que parou o sol e a lua. Acompanha comigo, veja o que é que diz a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Uau! Que história maravilhosa! Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 14. Olha o que é que diz a palavra do Senhor no verso 14. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amigos, esse texto da Bíblia, se a gente for parar para ler todo o contexto, nós vamos perceber que é um contexto bem interessante. O povo de Deus ali estava prestes a guerrear. O povo de Deus estava prestes ali a começar uma batalha. E Josué foi um homem escolhido por Deus. E Josué, junto com seu exército ali, iria guerrear com 5 reis. E é interessante que a gente percebe que Josué, a palavra de Deus fala que ele era um homem comum. Josué não era um super-homem. Josué era um homem comum, assim como eu e assim como você. O que fazia e o que trazia diferença na vida de Josué era a presença de Deus. Era o Deus que ele servia. Era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que pelejava por ele. O segredo da vitória de Josué não estava nele, estava em Deus. O segredo, amigo e amiga, da nossa vitória está em Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. Sabe, quando eu leio essa história, eu percebo que Josué, um homem comum, assim como eu, assim como você, fez uma oração. E o sol parou e a lua também parou. Interessante essa história porque, veja, Deus ele deseja realizar em nossas vidas coisas grandes. Deus ele deseja que a gente busque Ele em oração, que a gente se prostre a Ele em oração. Josué, tudo o que ele pôde fazer, ele fez. A parte dele, juntamente com seu exército, ele fez. É interessante que isso me chama a atenção, porque se você for ler aqui o verso anterior, o verso 8, Deus ele já tinha dado a vitória para Josué. Deus ele já tinha sentenciado a vitória a Josué. Deus ele chegou a Josué e falou: Josué, não temas, a vitória já está garantida. Mas o que me chama a atenção é que mesmo Deus falando para Josué que a vitória já estava garantida, Deus não isentou Josué de ir à luta. Veja isso, veja o que é que diz a palavra do Senhor. Verso 8 diz assim: Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Uau, louvado seja o nome do nosso Deus. Sabe, amigos, esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que antes de Josué ir para a batalha, antes de Josué ir para a guerra, Deus já tinha sentenciado para Josué e falado para ele: olha, a vitória já está garantida. Então, Josué, preste bastante atenção em uma coisa: não tenha medo. Sabe, amigo, o que Deus ele deseja de mim e de você nesse momento, sabe o que Ele quer? Que a gente não temas. O agir de Deus na nossa vida, às vezes nós não vamos compreender. E Deus ele deseja que a gente confie em sua palavra. Deus ele chega até Josué e fala assim: Josué, não tenha medo. A vitória já está garantida. E louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Porque antes de Deus chegar até Josué e falar com ele, Deus ele já tinha mandado uma chuva de pedra e destruiu uma vasta parte do exército inimigo que estava prestes a guerrear contra o povo de Deus. As pedras de Deus só entram em ação quando nós não conseguimos mais agir. O impossível, Deus faz acontecer. A nossa parte precisamos buscar fazer. E o nosso Deus Todo-Poderoso
deseja que a gente faça a nossa parte. E Josué fez a parte dele. Josué orou, Josué buscou, Josué se prostrou em oração. Nós, como um cristão, meu querido amigo, minha querida amiga, também precisamos buscar Deus em oração. Precisamos nos prostrar diante de Deus. Interessante, porque uma das coisas que me chama bastante atenção nesse texto é que, veja, Josué não buscou solução fora da presença de Deus. Josué buscou a solução do problema com Deus. Veja, Josué não foi buscar um outro profeta ou alguém ali para orientar ele. Não, Josué não foi fazer isso. Josué ele se prostrou em oração. E ele falou: Senhor, somente o Senhor pode nos dar a vitória. E ele orou, e a lua parou e o sol se deteve. Louvado seja o nome do nosso Deus. Sabe, amigo, sabe o que é que isso nos ensina? Que as nossas orações são atendidas. Que se a gente confiar, Deus há de agir. Quando você não tiver mais força, quando você já não conseguir mais fazer nada, Deus vai entrar em ação e Ele há de ouvir as nossas orações. Porque orar é invadir o impossível. Orar é falar com Deus, é abrir o nosso coração a Ele, é falar: Senhor, eu não estou conseguindo resolver isso, por favor me ajuda, faça a sua parte. E deixa eu falar uma coisa muito importante para você nesse momento. A oração não dispensa o trabalho duro. Josué orou e agiu. Nós precisamos orar e agir. Precisamos orar, confiar que Deus há de realizar o nosso pedido de oração. Mas nós, como cristãos, precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele conta com você. Você está trabalhando duro para ver Jesus voltar? Josué, ele trabalhava, ele se dedicava na obra de Deus, ele fazia parte dele. Às vezes a gente pergunta: Senhor, eu quero que o Senhor volte, mas nós não estamos dando estudo bíblico. Senhor, eu quero que o Senhor venha logo para que esse mal se acabe, mas será que nós temos pregado o Evangelho a toda tribo e a toda nação? Será que nós temos feito a nossa parte? Você tem feito a sua parte? Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos buscar Deus em oração. Precisamos nos prostrar, se lançar aos pés do nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso, porque somente Ele, amigo, pode solucionar o nosso problema. Veja, somente Deus pode resolver as nossas lutas, as nossas dificuldades. Somente Deus pode restaurar a sua vida, talvez o seu casamento ou então o seu trabalho. Somente Deus. Então busque a Deus. Deus só faz aquilo que você não pode fazer. Então busca Ele em oração, e quem te entrega a vitória é Deus. Coloque isso no seu coração. Somente o Senhor. Ele nunca perdeu uma batalha, Ele não vai perder a sua. Confie no Senhor. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Consagre a sua vida a Deus. Permita que Ele adentre em sua vida. Permita que Ele faça morada no seu coração. Deus, Ele deseja nos dar a vitória. E é por isso que eu gostaria de orar com você nesse momento. Se possível, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que deseja nos dar a vitória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso que luta ao nosso favor. Essa história, Deus, nos mostra que Josué era um homem comum, assim como nós. Mas nós temos a certeza também que, assim como Josué, um homem comum, e foi um homem de oração, um homem de consagração e um homem que foi vitorioso, nós também podemos ser nesse mundo no qual nós estamos vivendo. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor esteja presente em nossas vidas todos os dias e que nós nunca venhamos a perder nenhuma batalha, porque o Senhor é que está conosco. Obrigado por tudo. Abençoe esse nosso querido amigo e essa nossa querida amiga que está me ouvindo nesse momento. Que o Teu Santo Espírito coloque essa convicção em seu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e até a próxima.